presença com a gente. Tá certo. Podemos começar, se vocês quiserem. Tá ok, eu vou só lhe apresentar aqui oficialmente, né, cumprir os rituais. Como boa antropóloga que sou, amo rituais, então vou dar início aqui. Professor, eu só queria perguntar se tem algum problema a gente gravar a sua conferência, para a gente colocar no canal do YouTube do simpósio. Tudo certo, então. Muito obrigada. Quem vai fazer a transmissão é o Alexandre Vilhena, que está ali no cantinho, ali embaixo. Alexandre, tu pode começar, então, a gravar. Então, bom dia oficialmente para todos, todas e todes. Com muito orgulho que a gente começa a parte das atividades, né, extra GTs aqui agora de manhã, com a conferência 3, Precarização Racial do Trabalho no Brasil, 2 cenários, que será ministrada pelo professor doutor Jair Batista da Silva, da Universidade Federal da Bahia. Eu agradeço imensamente em nome da comissão o seu aceite, né, por toda a mediação de contato, inicialmente feito pela professora Tânia, depois pela professora Daniela. É muito bom lhe ter por aqui, para lhe ouvir falar. Então, eu vou lhe apresentar muito rapidamente aqui, para depois de passar a palavra. Aos convidados, o professor Dr. Jair Batista da Silva é professor associado 3 do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho, Desigualdades e Teoria Social, além de pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em Sociologia pela mesma universidade. Tem graduação em Ciências Sociais e bacharelado em Ciências Sociais, com ênfase em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem experiência na área de Sociologia, especialmente em Sociologia do Trabalho e Teoria Social, atuando e publicando trabalhos nos seguintes temas: racismo, sindicalismo, classes sociais, teoria social, teoria crítica, reestruturação produtiva e trabalho bancário. Professor, muito obrigada pela presença. Eu estou por aqui, no cantinho, qualquer coisa, é só acionar, né? Eu vou estar aqui lhe escutando. E a gente tem um total de 1 hora, então se eu ficar muito à vontade para gerenciar o seu tempo, né? Se quiser fazer uma coisa mais de conversa ou não, se eu ficar muito à vontade. E aí, no final, ninguém sai para eu tirar um print da tela, por favor, com todo mundo, para a gente registrar. Tá bom? Fica muito à vontade. Obrigado, Elise. Eu agradeço ao convite, né, e a mediação feita por Daniela e depois pela Tânia. Eu sempre acho que é um prazer a gente sair um pouco desse universo de dar aula, fazer as nossas pesquisas e ter uma interlocução, né, com colegas de distintas instituições e, enfim, esses momentos são propícios, um momento de interlocução também, né, para além do espaço da universidade com a sociedade. Acho que isso é importante, né, pontuar. Então, eu estou muito feliz e muito grato pelo convite, né, o generoso convite que vocês fizeram. E eu vou apresentar aqui, na verdade, um resultado de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, que vai ser publicado, né, agora em outubro, num livro, né, a pesquisa tem o título do projeto é Trabalho e Desigualdades Raciais, Negros e Não Negros no Mercado de Trabalho, de 2017 a 2024. E eu tenho uma equipe, né, de estudantes que trabalham comigo e que ajudaram na coleta de informações. Os estudantes são o Gustavo Sena, a Brenda Assis, a Thaís Gomes e a Beatriz, né, que está aqui conosco hoje. Então, eles também ajudaram, né, a coletar informações e participam desse grupo de pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui em Salvador, aqui na UFBA, né? Eu vou, então, apresentar esses resultados, né, de pesquisa que estão nesse capítulo desse livro, apresentar apenas uma pequena parte disso, porque o texto é muito maior. Enfim, eu vou tentar me ater dentro do tempo que me cabe, né, nessa discussão, e eu preparei alguns slides, pode parecer muito inicialmente, mas eu espero que não, que a gente sempre acaba, não é, Daniela? A gente acaba preparando mais do que o tempo que temos. E se
não tiver tempo, eu vou dar uma acelerada para chegar nas conclusões, tá bom? Deixa eu tentar. Jair, você quer que alguém marque o seu tempo ou você está controlando aí? Eu controlo aqui. Mas se vocês quiserem me dar um aviso, caso eu me empolgue, entendeu? Fique também à vontade. Eu sei como são essas coisas, enfim. Vocês conseguem ler bem aí o slide? Né? Não consegue ver bem, não? Deixa eu tentar, peraí. Se você colocar no modo apresentação, né? Talvez aumente um pouquinho o tamanho. Porque modo apresentação eu não consigo ver vocês. Ah, verdade. Eu não consigo ver vocês. Vocês não conseguem ler aí? Não, eu estou conseguindo ler. Está pequenininho, mas eu consigo, não sei. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o tamanho. Melhora? O tamanho aí? Sim. Ok, então vamos lá. Para mim, sim. Não sei os demais. Os demais, bem. Se vocês não estiverem vendo bem, vocês digam aqui pelo chat que eu dou uma olhadinha. Tá bom? Gente, então eu vou apresentar esse trabalho, né, como mencionei que é um resultado parcial desse projeto de pesquisa, que se debruça sobre a questão da precarização, ou da situação, melhor dizendo, né, de negros e não negros no mercado de trabalho no Brasil. E eu estou defendendo um argumento nesse trabalho de que há, né, para além do processo de precarização mais amplo que existe, né, nas relações de trabalho, né, no mercado de trabalho no Brasil, há uma dimensão racial, né, que é uma espécie de suplementação a esse processo de precarização do trabalho, que eu estou chamando de uma precarização racial, né? E esse processo de precarização racial eu vou tentar apresentar dois cenários, né? O cenário que diz respeito aos dados e informações que nós temos acerca dessa situação no Brasil como um todo, né? Ou seja, os indicadores em termos de renda, né, formalização, etc. Mas também olhar, né, partir de um determinado lugar no qual há uma preponderância e uma presença significativa, né, de homens e mulheres negros trabalhando, que é a região metropolitana de Salvador. Então, eu vou partir desses dois, né, esses são os dois cenários que eu vou tentar, né, discutir, apresentar aqui para vocês e mostrar, né, dados sobre isso. Mas a gente, para entender esse movimento, é necessário que a gente leve em conta um contexto, né, em que esse processo, né, de precarização, né, do racial do trabalho se manifesta. Eu fiz um corte temporal, obviamente, né, isso aí de 2017 para cá, mas o que a gente está querendo também mostrar nesse texto é que há uma persistência desse processo de precarização, né, racial ou de desigualdade racial no mercado de trabalho, que vem não só tem se mantido em determinado período, né, mais recente, aí no período, sobretudo da pandemia, o que aconteceu foi um aprofundamento dessa desigualdade. Ou seja, a despeito de um conjunto de políticas públicas existentes, o que aconteceu é que esta precarização, os dados vão nessa direção, elas, sobretudo durante esse período da pandemia, o que aconteceu foi um aprofundamento, ou seja, se manteve a desigualdade, mas neste período ela se aprofundou. Então a gente quer evidenciar justamente isso, ou seja, para discutir inclusive questões importantes em relação a direitos, cidadania, eu acho que uma dimensão fundamental é entender, né, as desigualdades raciais, notadamente no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto que me parece significativo para a gente enfrentar o que é essa chaga da sociedade brasileira que diz respeito às desigualdades sociais, notadamente desigualdade racial. Então, essa pandemia, né, de Covid-19 e o pós-pandemia, que a gente pensando aí combinados, né, com a reforma trabalhista, vai reconfigurar, né, a situação de milhares de trabalhadores, né, no mercado de trabalho no Brasil. Então, o que é que isso tem como efeito? Né? O aprofundamento dessa precarização. Né? E isso tem afetado, obviamente, que o processo de precarização atinge o conjunto dos trabalhadores, mas atinge também diferenciadamente.
né, nos locais de trabalho, quer sejam locais de trabalho públicos e privados, no trabalho formal e informal, homens e mulheres, negros e não negros, jovens e velhos, configurando, portanto, né, o que a gente está querendo chamar aqui de uma precarização, né, racial do trabalho. Então, o mercado de trabalho, nesse sentido, é uma espécie de locus, né, ou espaço social, né, importante, né, privilegiado, para aqueles que vão se preocupar em investigar a forma como os mecanismos de produção e reprodução das desigualdades sociais e raciais se fazem no país, né? E com as desigualdades raciais, não tem sido diferente. Então, se a gente partir dessa propalada e desmistificar a democracia racial, o racismo que se difunde em instituições e práticas cotidianas, o racismo no Brasil encontra no mercado de trabalho indicadores que atestam a sua reprodução persistente, né? E essa realidade tem sido, né, denunciada, analisada por um conjunto de pesquisadores, acadêmicos, lideranças políticas e sindicais no país como um todo, né? Então, e esse cenário não tem se alterado, né, substantivamente. É claro que você tem avanços, obviamente, né? Em termos, se a gente pega alguns indicadores pontuais, você tem algumas melhorias, mas substantivamente, né, esse cenário não tem se alterado, né? Mesmo que você tenha ações afirmativas em universidades, na realização de concursos de relações públicas, né? Veja o caso da situação mais recente da colega que foi aprovada aqui no concurso da Faculdade de Medicina, né? Aqui na Universidade Federal, né? Mesmo com uma legislação que proteja e busque estabelecer uma diversidade nessas instituições, encontra, né, mesmo por dentro de outra instituição do próprio Estado, que é o Judiciário, dificuldades de implementação, né? Então, nesse sentido, né, essa recusa, o obstáculo criado para a nomeação dessa colega implica, né, a persistência, né, de uma ideia de uma desigualdade racial, né, que vai pondo negros e não negros, né, em situações desiguais quando você vai analisar as estatísticas como renda, escolaridade, desocupação, ocupação, subutilização, formalização, etc., né? Então, nesse sentido, a gente, né, quase um truísmo, isso está estabelecido num conjunto de dados, informações, né, uma série de pesquisadores, eu incluindo nesse universo, né, que o acesso, né, que nós estamos chamando de classe trabalhadora ou dos negros no mercado de trabalho, composto aí de pardos e pretos, se a gente pegar esses dados, ou qualquer outro que a gente possa agrupar essas informações, o que indica é que há, né, esse acesso a esse mercado de trabalho traz a marca, né, histórica, no sentido de uma persistência, de uma reprodução continuada, né, da vulnerabilidade e subalternidade, né, evidenciando, portanto, um tipo, né, de cidadania, né, de acesso aos direitos, né, por essa parte da população, né, da classe trabalhadora brasileira. Por sua vez, né, essa mesma dinâmica e realidade social, ela vai reproduzir lugares reconhecidos e valorizados por não negros, né? Ou seja, se por um lado reproduz um lugar de subalternidade, né, de vulnerabilidade, para aquilo que a gente está chamando aí de negros, né? Por outro lado, aqueles que são os não negros experimentam, no geral, né, as vantagens, né, que são atribuídas a essa condição, a essa situação social. Então, e isso a Maria da Aparecida Bento tem chamado a atenção, a Lia Schuckmann-Weiner também, né, sobre o que esse lugar de valorização, né, social dos não brancos, dos não negros, elas vão chamar de um pacto da branquitude, né? Então, esse elemento é fundamental para a gente entender, portanto, essa clivagem, né, no interior do mercado de trabalho. Então, a gente está chamando aqui de não negro aqueles indivíduos que não apresentam traços, características fenotípicas, né, descendência de cultura associados ao que seria aos africanos ou à própria África. E isso inclui aqueles categorizados como brancos e amarelos, de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ou seja, pensando, a gente agrupou isso, mas pensando a
participação do ponto de vista estatístico do que a gente chama de amarelo é bastante diminuta. Então, dá para fazer esse tipo de recorte. E, por outro lado, a branquitude são o que esse conceito trabalhado aí pela Maria Aparecida Bento, são instituições públicas e privadas da sociedade civil que definem, regulamentam e transmitem todo o modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só os processos e ferramentas, sistemas e valores, mas também um perfil dos seus empregados, lideranças e aqueles que se beneficiam de tal condição. Mesmo que involuntariamente não acredite, não aceite, pode até ser crítico, mas se beneficiam, né, de tal contexto, né? Então, essa desigualdade, o que eu estou tentando mostrar é que essa desigualdade ela se ampliou com as mudanças provocadas pela reforma trabalhista, né? Na medida que você aprofundou, o que aconteceu? Aprofundou a informalização no mercado de trabalho e condição na qual tende a se encontrar a maioria dos trabalhadores negros, né? Então, se a gente pegar, inclusive, os dados acerca dessa inserção, pegar a realidade, por exemplo, daqui da região metropolitana, ela é caracterizada tradicionalmente pela informalidade. Então, esse é um ponto importante aqui, né, que essa reforma trabalhista, né, aprofundou a informalização do mercado de trabalho, né, e a criação de postos de trabalho mais vulneráveis, né, com remunerações mais baixas, né, e por aí vai. Então, esse fosso, né, que a gente constata nesse mercado de trabalho, né, não apenas ele se manteve durante o período da pandemia, ele se ampliou, né? Há uma precarização, não apenas ela se reproduziu, ela se manifestou em setores e atividades, em setores da economia, em atividades e profissões as mais diversas, né? O que, ao nosso ver, demonstra essa presença de uma precarização racial, mas também de gênero no mercado de trabalho, né? Porque se a gente combinar essa dimensão de gênero com a dimensão racial, vai olhar uma situação de, né, de extrema vulnerabilidade, sobretudo da mulher negra. Então, isso fica patente quando observa onde é que essas mulheres estão tradicionalmente no mercado de trabalho. Geralmente no trabalho, né, estão acantonadas, né, posicionadas no trabalho doméstico, não é? Sobretudo no trabalho doméstico, e esse trabalho doméstico, né, sobretudo no período da pandemia, ele foi transformado, se transformou de um trabalho que era de vários contratos e relações que era de mensalista para diarista. Então, isso também se evidenciou neste cenário, né? E isso torna a situação, né, dramática quando a gente vai olhar, né, justamente isso, a situação dessa trabalhadora doméstica, né? E é isso que os dados têm apresentado, né, das pesquisas. E essa precarização, obviamente, que ela tem uma dimensão multifacetada, né? Ela se manifesta pela intensidade e extensão da jornada, pela ausência ou redução de direitos, pela baixa remuneração, por ambientes insalubres e acidentes e risco de realização do trabalho, pela ausência de contratos e uso de formas, né, regulamentadoras de contrato, né, de trabalho. Ou seja, então você tem um conjunto, né, de mecanismos que através dos quais essa precarização se expressa e se expande, né, e ela vai também para além, né, do próprio trabalho, do mercado de trabalho, se espraiando aí, né, para as condições de vida, para as formas de resistência, como algumas pesquisas têm apresentado aqui, né? Então, mas há, obviamente, o que nos interessa aqui, uma parcela dessa classe trabalhadora, né, no Brasil, mas isso também se expressa em outras realidades, né, que experimentam a precarização dadas as suas características, né, intrínsecas, né, intrínsecas como uma característica própria, né, desses coletivos, né, que diz respeito à questão de gênero e raça. Ou seja, você tem formas de precarização de indivíduos, né, e coletividades no mercado de trabalho que se dá pelo fato de serem ou mulheres ou serem negros, né? E é justamente a partir deste último caso, ou seja, olhando a situação racial, que
permite a gente chamar que há, no caso, na realidade brasileira, o que a gente chama de uma precarização racial do trabalho, seja expresso por estatísticas, dados em termos da formalização, a remuneração, né, desocupação, ocupação. Então, os dados são, nesse sentido, uma espécie de valsa que sempre se repete, né, uma cantilena que sempre se repete, mas que, ao mesmo tempo que é importante que a gente aponte essa persistência, mas também como um mecanismo de enfrentar essas mazelas do mercado de trabalho, né? Então, em termos raciais, né? Então, deixa eu ir um pouco mais para frente, né? Então, para discutir esse cenário, que a gente quer mostrar como a pandemia, né, combinado com aquele conjunto de mudanças que eu chamo de atenção, atingiu o mercado de trabalho tanto no Brasil e na Bahia, e vai acentuar essas vulnerabilidades existentes, ou vai criar novas, sobretudo, aprofundando essa distância entre negros e não negros, ampliando assim o fosso existente entre esses contingentes de trabalhadores. Então, eu estou querendo mostrar isso, que a precarização, né, racial, a precarização do trabalho é suplementada quando a gente considera os aspectos de gênero e o aspecto racial. Então, a gente vai utilizar aí dados, né, da PNAD, né, e do DIEESE de 2010 a 2022, né, para mostrar, né, exatamente isso. Então, tem um conjunto de autores, ativistas, militantes, né, de ontem e de hoje, né, que tem apresentado um destacado interesse pelas questões envolvendo os negros e as relações de trabalho, né, e com atenção voltada aí para essas formas e os mecanismos de subordinação dos negros e não negros no mercado de trabalho no país, né. Você tem a Sueli Carneiro, a própria Lélia Gonzalez lá na década de 80, enfim, e um conjunto de autores, né, o Wagner Miquel Damasceno, enfim, a própria Nádia Castro e o Antônio Sérgio Guimarães aqui na Bahia, né, na década de 90, enfim, uma série de outros autores, né, e esses trabalhos, eles mostram, né, a existência e reprodução da desigualdade em relação ao salário, escolaridade, ascensão profissional, formalização, acesso aos direitos, e todos eles chegam e apontam de forma inquestionável, né, que os mecanismos existentes no mercado de trabalho agem de modo a promover e reproduzir, né, a desigualdade de acesso às oportunidades, de maior remuneração, prestígio, reconhecimento social, né, criando uma barreira, né, de acesso a aos negros, né, vis-à-vis aí aos não negros. Então, esse conjunto de pesquisas evidenciaram isso. Eu vou pular um pouquinho, porque senão eu não consigo chegar ao que eu quero mostrar para vocês, né? Então, esse impacto do racismo, quando combinado, né, com a questão, as discriminações de gênero, a desigualdade de gênero, ou sexismo, como diz Antônio Sérgio, mostra, né, como ela agudiza e, né, vulnerabiliza ainda mais, né, uma parte significativa da classe trabalhadora, notadamente, né, as mulheres, né. Então, ele chama atenção para esse aspecto. E, claro que dentro disso há todo um processo de estigmatização, discriminação, né, a partir de determinados traços, né, físicos diretos. Então, a Guilherme chama atenção para isso, a própria Nádia Castro, o Antônio Sérgio, e os meus próprios trabalhos têm mostrado, né, um pouco nessa direção, né, sobretudo olhando a questão racial, né, no país. Então, nesse sentido, se a gente eu peguei, para os períodos anteriores, eu peguei duas datas. Eu peguei 92, que é uma data importante, porque se cria a Secretaria Nacional, né, de Combate à Discriminação Racial da Central Única dos Trabalhadores. E foi neste mesmo ano que se denunciou nos organismos internacionais, notadamente através da OIT, né, a existência de desigualdades raciais no Brasil. Então, peguei esses dados de 92 e também peguei 2002, depois de 2010, para mostrar justamente esse processo de persistência, né, dessas desigualdades. E era importante porque para mostrar como uma parte significativa da classe trabalhadora organizada lidava com o racismo nesse período.
A CUT, por exemplo, que eu estou mencionando aqui, neste período, representava cerca de 30 milhões de trabalhadores nesse período. Então, ela cria, nesse momento, uma secretaria de combate, né, às desigualdades raciais, funda, inclusive, um SPI, junto com outras centrais, tanto do Brasil como do exterior, aqui da América Latina, é um Instituto Latino-Americano de Combate à Promoção da Igualdade Racial ou Combate à Desigualdade Racial. Enfim, então, essas datas têm a ver com isso. E 2002, porque muda, obviamente, aí a presença, né, da orientação existente dentro do governo federal com a eleição à época, né, era o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né. Então, o que é que foi possível concluir, né, a partir desse estudo lá, pegando esses dados de 92 e 2002, foi possível concluir que excluindo o setor agrícola, os demais setores de atividade nos quais há predomínio dos trabalhadores negros são intensivos no uso de força de trabalho, ou seja, aquelas atividades que demandam muita força de trabalho, e, portanto, na qual há o uso de trabalhadores de menor qualificação, digamos, profissional. Mas, mesmo nessas situações, você vê a reprodução do racismo, que mesmo nesses setores, há uma preterição do próprio trabalhador negro. Então, a perversidade está justamente aí, ou seja, eles estão nos setores mais intensivos de força de trabalho, mas também são barrados, encontram barreiras para se inserir, né, até mesmo nessas atividades, ou seja, né, onde há o predomínio desses trabalhadores. Isso indica, obviamente, uma forma de reconhecimento inferiorizado, que se expressa através de baixos salários, né, e isso se deve, na verdade, menos à oferta, né, menos à pressão dada pela oferta excessiva de trabalho e mais ao prestígio social, ao perfil da população trabalhadora que exerce esse tipo de atividade. Ou seja, a inferiorização experimentada pelo trabalhador negro nesse setor se deve muito mais a essa estigmatização social do que a quantidade de força de trabalho, né, ofertada nesses setores, né. Então, acho que esse ponto é importante, né. Peraí, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Então, Então, essa precarização do trabalho se deve muito mais a essas características próprias, né, da força de trabalho, né, ou seja, de sua condição racial, que se expressa nesse tipo de atividade, né. Então, eu vou dar um salto, porque eu já estou chegando já no tempo aqui. Então, veja, se a gente pegar os dados referentes, por exemplo, ao ano de 92, você tem uma situação que permanece semelhante ao ano, por exemplo, de 2001. Você pega, né, 9 anos, 10 anos, né, e eles vão mostrar que os negros continuam se concentrar no segmento de renda mais baixo, né. Quando você observa a faixa de renda, por exemplo, de 5 salários mínimos, a presença da população negra é diminuta, é apenas de 14,3%, né? E a participação dos não negros, particularmente os brancos, nesses estados, alcança o patamar de 27%, né? Em 92, né? E já em 94 é de 30%, ou melhor, em 2001 é de 34%, desculpe. Então, você vê que há de fato, um corte aí, né, racial em relação a esses dados, né? E chegando mais próximo aqui dessas informações que eu compilei para apresentar para vocês, deixa eu ver se... Né? Então, o que é que esses dados mais recentes têm a presença? Tem um contexto de uma série de legislações que a gente poderia dizer são desregulamentadoras, mas são também aquilo que o Laurensen está chamando, que eu acho que tem uma caracterização feliz, que é uma legislação expoliativa, né, da força de trabalho, né, que, a partir de 2016, há um processo de fragilização, não só dessa legislação, mas de todo o sistema de proteção social, né.
que vai ocorrer de diversas formas, através dessas políticas de autoridade, né, de cunho, né, de matizes claramente liberalizantes ou neoliberalizantes, que são aprovadas e sancionadas, né, quer seja no governo Temer, no Jair Bolsonaro, com destaque maior para, né, para a emenda constitucional 95, que estabelece esse regime fiscal, então isso afeta sobremaneira a situação mesmo de reprodução da força de trabalho, a reforma trabalhista e aquilo que, né, desregulamenta, estabelecendo contratos temporários, né, e assim por diante. Né? Então, esse cenário é que vai fazer com que os trabalhadores encontrem situações, né, as mais precarizantes possíveis. Né? E nesse cenário você vai encontrar no país, né, um mercado de trabalho que já, né, a partir né, não só após o golpe com o governo Temer, né, não apresentar resultados favoráveis. Né? E isso vai se agudizar e vai se intensificar ainda mais em 2020. No primeiro momento, aí você pega os dados né, entre março e abril, a taxa de desemprego aumentou de forma contida, dada a forte queda no nível de ocupação e participação na força de trabalho. E, posteriormente, no segundo semestre, a taxa de desemprego ficou em 13,3. Então, veja, mesmo em 2019, ela estava em 12,4, bastante alto. Ela tem se reduzido substantivamente, mas recentemente, se vocês têm acompanhado esses dados, né, do mercado de trabalho. Então, um conjunto de dados mostrando esse processo né, de aumento do desemprego, notadamente como isso tem afetado e se expressa, né, sobretudo em relação, né, à população negra. Então, a gente pegar esses dados deste período, né, as maiores taxas de desemprego vão aparecer para o conjunto dos trabalhadores negros, mas acentuadamente sobre a trabalhadora negra. Então, tem um conjunto de dados que eu compilo aí no texto mostrando isso, né, mostrando como o desemprego afeta de forma mais acentuada, né, essa trabalhadora negra, né, e como isso se expressa não só do desalento, né, como também entre os desempregados. Né. Então, para ir um pouquinho em frente, então, esses dados aqui, ó, por exemplo, você pega esses dados aí de ocupação e desocupação, né, os dados gerais por Brasil, mostram exatamente isso, ou seja, você tem um processo de aumento, né, dos desocupados, né, ou seja, uma redução entre aquele contingente de trabalhadores ocupados e aumento dos ocupados. Né. Então, por isso que se combinar a taxa de desocupação com desalento, ela chegava, né, no primeiro trimestre de 2021 a quase 20% da população, 19,5%, que é um número, né, bastante elevado. Né. Então, mostrando como, né, essa dinâmica afetava. Né. Então, no que se refere, por exemplo, né, a região metropolitana de Salvador, né, deixa eu pegar aqui, a gente vai observar, né, que a maior parte, né, da população baiana ocupada vai se encontrar em áreas urbanas e fora, sobretudo, da região metropolitana de Salvador. Né. Apesar dessa região ser responsável por uma grande concentração de ocupados na Bahia. Então, quando você vai comparar, né, negros e negras nessa região, você vai notar que há uma proporção de negros, né, nessa região que é maior do que a dos não negros, e essa diferença só cresceu no período. Né? E essa tabela 2 mostra exatamente isso aqui, né? Esses dados aqui. Né? Ou seja, você tem, né, essa presença, né, uma maior, um incremento, né? Ou seja, os ocupados eles se reduzem de quase 600 mil pessoas, né? E há um incremento dos desocupados em torno de 100 mil, né, trabalhadores. Né? Então, eu vou só me encaminhar porque tinha uma série de dados que eu deveria apresentar aqui sobre essa expressão, né, de como, no caso baiano, essas taxas de ocupação elas são mais altas na população negra, né?
Então, essas taxas de ocupação são mais altas entre os não negros porque eles estão mais inseridos no mercado de trabalho. E, ao contrário, são taxas menores, né, entre os negros porque os índices de desemprego, desalento são maiores na população negra. Isso vai afetar, né, em termos da renda, né, no geral, né? Então, o rendimento médio real brutal, habitual, né, do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais, na semana de referência, né, a média foi de 2.000. Então, né, e esses dados, né, isso em 2018, eles são os menores valores auferidos pelos trabalhadores formais do Brasil. Por essa razão, a Bahia vai ocupar a 25ª posição nesse ranking. É muito curioso, só me permita como esses dados eles se reproduzem. Hoje saiu um mapa, foi divulgado um mapa da desigualdade, né? Desigualdades sociais no Brasil, né? Foi divulgado na imprensa. E a região metropolitana de Salvador, notadamente a cidade de Salvador, é a cidade que apresenta os maiores índices de pobreza entre todas as capitais brasileiras. Então, onde você vai olhar, inclusive, mas quem são esses pobres? Eles são majoritariamente negros e periféricos, né? Então, há também uma segregação, não só racial no mercado de trabalho, mas também em termos da ocupação, né, no espaço urbano. Esse é um ponto, um diálogo que a sociologia do trabalho poderia fazer com a sociologia urbana, que eu acho que os dois campos teriam muito a ganhar, né, nesse aspecto. Então, são esses conjuntos de dados que vai mostrar justamente essa reprodução, né, dessas desigualdades. Então, nesse gráfico aqui, ó, se você pega o rendimento médio dos negros e não negros, né, é possível notar que eles recebiam um rendimento médio que correspondia, né, menos da metade daqueles homens, né, que são não negros. Ou seja, se pegam homens negros e homens não negros, né, eles vão receber, né, na média, né, um rendimento, né, quase metade, né? Esses dados, né, estão expressos aí. Então, isso, eu tinha uma série de outros dados para trazer, mas eu só gostaria para concluir, a gente ter 15 minutos de conversa, os dados, esses aqui também são dados ocupados por raça, cor, e mostram justamente essa situação de vulnerabilidade dos trabalhadores negros, né? Eu gostaria só para concluir, né, chegar a essas informações, né, para concluir a nossa discussão aqui, né, chamar atenção, né, que, assim, os grupos que estão em desvantagens, né, no mercado de trabalho são os que apresentam os indicadores mais precários no momento da própria crise, da pandemia ou, né, no pós-reforma trabalhista. Então, esse processo só tendeu a né, se manter e se ampliar. E essa desigualdade no período como um todo, né, é importante sublinhar, né, se assentou, sobretudo, sobre as mulheres, né, os ombros das mulheres, né, que apresentavam menores possibilidades de conseguir uma ocupação, enquanto os negros e os jovens, né, de 18 a 29 anos, são aqueles que apresentam as maiores chances, né, de estarem nessa situação. Então, esse conjunto de informações, né, me permite, então, né, para concluir de fato, que os resultados obtidos pelos indicadores, eles procuram evidenciar a desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho na Bahia e no Brasil, que eles existem e persistem, quando se considera a inserção, a permanência e a exclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, quer sejam mulheres vis-à-vis aos homens, quer sejam os negros em comparação aos não negros. E essas desigualdades raciais, elas constituem, né, são constitutivas da formação social brasileira. Esse é um fato social e político que merece, a um só tempo, mais pesquisas acadêmicas, ações políticas para dirimir essas desigualdades, que assolam esse cotidiano dos trabalhadores brasileiros, afetando de forma mais dramática e diferenciada os negros e mulheres que compõem a classe trabalhadora baiana e brasileira, evidenciando que era para a classe trabalhadora negra os direitos de cidadania carece de realização concreta, né?
essas são as conclusões que a gente tem um conjunto de, né, de referências bibliográficas, e, por fim, eu agradeço aí o convite, se passei um pouquinho do tempo, né? Eu agradeço a gentileza do convite, a mediação feita por vocês, né? E grato pela oportunidade, tá bom? Eu estou aberto aí para a gente fazer essa conversa. Eu sei que o tempo é pouco, mas, enfim, acho que tentei dar uma notícia sobre essa questão, tá bom? Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, professor Jair, pela exposição dos dados da pesquisa, muito bom de escutar. Então, será que o senhor consegue parar a apresentação do slide para que a gente consiga ver? Ah, pronto, agora dá para ele ver certinho. Bom, pessoal, então agora a gente abre, né, para o debate, para as proposições, questões. O professor Jair está aqui disponível. Quem quiser colocar no chat ou quem quiser levantar a mão para falar, fazer algum comentário, fique muito à vontade. Professora Dani, por favor, abrindo aí os debates, fique à vontade. Obrigada, Jair, pela exposição, por compartilhar os resultados da pesquisa, muito bom. Eu fiquei ouvindo você falar, fiquei pensando uma série de coisas. Você concentrou a pesquisa, basicamente, vocês, né, na verdade, uma pesquisa coletiva, né, vocês, estudantes, basicamente na Bahia. Eu fiquei me perguntando se, e óbvio que você está apresentando aqui, como você falou, o resultado de um artigo que vocês, né, de um conjunto maior, se dá para expandir, pensar o Brasil, né, se vocês chegaram a olhar em termos do ponto de vista nacional, e depois se pensaram regionalmente, né, porque eu ficava me imaginando qual é, então, se a gente pensa em termos de norte, nordeste, sul, sudeste, como é que está distribuído esses dados, né, essa percepção. Aí você também falou sobre e obviamente que me deslocou para aquele contexto da pandemia, dos trabalhos essenciais, do trabalho doméstico, né, que essa pesquisa vai evidenciando aquilo que a gente foi acompanhando, que é o drama, que ficou visibilizado. Sempre quem pesquisa na área, e está aqui, por exemplo, acho que a professora Luísa está aqui, que pesquisa na área de trabalho doméstico, com a Maiara, né, que pode me ajudar melhor até a falar do que a gente sempre soube, né, do lugar que a mulher negra ocupava na sociedade brasileira em termos de trabalho, e aí a pandemia ela faz, na verdade, isso, né, ela visibiliza para todo mundo, quem está pesquisando já sabe, mas visibiliza para quem estava... E aí eu queria entender um pouco, então, assim, esse olhar mais nacional, depois você tem um olhar mais regional, né, e também... se a gente consegue segmentar, né? Eu fiquei perguntando, olhando quando a gente faz estudos de trabalho de gênero, a gente fala do teto de vidro, né? Que as mulheres vão ocupando, independentemente, né, da cor ou raça, quando está pensando só em gênero, elas vão ocupando determinadas posições, mas chega um lugar que elas têm muito mais dificuldade de alcançar, que são as posições de mando, né? De gestão e tal. Então, se você olhou para esse lugar, vocês olharam para esse lugar das diferentes ocupações, em termos não só das classes mais baixas, mas de outras posições também. Enfim, teria mais outras perguntas, mas é melhor eu não monopolizar. Deixa aí. E obrigada. Respondo agora ou chega mais questões aí, faz um bem bolado? Vamos ver, tem mais alguém, pessoal, que queira fazer alguma pergunta? Pode digitar no chat, levantar a mão, que daí o professor já depois já responde todo mundo, né? Não? Sem timidez. Assim, não tem nenhum brinde para quem fazer uma pergunta aí, a pessoa pode ser animada. Só o certificado. Alexandre tem uma pergunta. O Alexandre coloca no chat, né? O seu trabalho associa a situação do mercado de trabalho com reformas legislativas, regulamentares e com a conjuntura da pandemia. Foi possível identificar algum paralelo com mudanças na estrutura produtiva, crescimento de algum setor em detrimento do outro?
Tá. Alguém mais? Identificar paralelo, né? Com a... Então, se não tem ninguém mais, eu vou responder. Tem pouco tempo também, né? De fato, Daniela, a pesquisa, uma parte significativa do texto fala de Brasil, entendeu? Dos meus dados, inclusive. Que a gente... Aí, na verdade, o que é eu fiz um pouco seguindo aquele método que o Marx sugere, né? Vamos partir do particular para o geral. Eu peguei uma situação no mercado de trabalho na Bahia, para olhar como é que isso se expressa em termos do Brasil, a partir dos dados da PNAD, etc. Então, o que você vai observar é um processo de desestruturação, né, que vai ser regido e vai se espraiar, se manifestar para o Brasil todo, agora com coloridos locais. Coloridos locais, se você tem um mercado de trabalho local que é tradicionalmente informal, aquilo que está desregulamentando encontra essa situação já de informalidade. Então, isso se intensifica em termos de vulnerabilidade, precarização, enfim, que é tradicionalmente aquilo que a gente se falava em termos do mercado de trabalho, ou seja, quando o mercado de trabalho, né, a partir dos estudos lá do Francisco de Oliveira, né, sobre a região, né, aqui do Nordeste, notadamente da Bahia, né, que estava se informalizando. Então, quando é que está se informalizando? Está se baianizando esse mercado de trabalho, né? Então, de fato, você encontra muitas similitudes, né, do processo mais amplo com as suas manifestações locais. Ou seja, você tem agora esse conjunto de legislações, né, que desregulamenta, e isso acentua uma vulnerabilidade, uma precarização no mercado de trabalho dessa região, que já é bastante precário. Ele já é acentuadamente precário. Então, ou seja, é uma espécie de encontro dos piores mundos possíveis. É nesse sentido. Então, você vai encontrar, de fato, né, essa situação, né, mais geral, né, no mercado de trabalho local, né, na região metropolitana, em termos dos dados, da inserção, né, dessa trabalhadora, o tipo de escolaridade, inserção em termos de setores profissionais. Então, eu apresento, inclusive, no texto, né, onde essas mulheres negras estão, geralmente, naquelas atividades de serviço, né, que são caracterizadas por baixa formalização ou baixos salários, onde não há perspectiva ou possibilidade de constituição de uma carreira, né, onde é possível furar esse teto de vidro que você menciona. É o pequeno comércio, né, a atividade do cuidar, que muitas dessas atividades, inclusive, são marcadas pela informalidade, ou seja, pela ausência, inclusive, de contratos. Não só no trabalho doméstico, mas no trabalho do cuidar, não é? Atividades, inclusive, como no comércio mesmo, em lojas, não ocorre registros, né? Não há existência de registro. Então, esse lugar é o lugar da vulnerabilidade, não como um destino, né? Que as mulheres negras estão destinadas, mas é um local onde se distribui essas posições no mercado de trabalho para a mulher negra estar, né, colocado, digamos, uma trajetória, num caminho, né, para homens e mulheres negras de maior vulnerabilidade, dado a questão né, vai combinando uma série de elementos de discriminação e exclusão. O fato da origem social, em termos de classe, né, de racial, de gênero, de geração também, né? E, ao lado disso, né, uma presença muito diminuta, sobretudo naqueles trabalhos que são de melhor prestígio e melhor remuneração, eles são, digamos, quase que aversos à presença de mulheres negras, né, de mulheres e mulheres, notadamente de mulheres negras, e eles são predominantemente quase que monopolizados por homens brancos. Então, este lugar, essa clivagem aparece muito clara, né?
Então, os setores são basicamente comércio, né, aqueles que lidam com serviços, e os dados aqui para a região, para a Bahia, a gente tem esses dados para a Bahia, mostra isso claramente, né? E onde é que os homens negros estão? Na construção civil, né? Naquelas atividades que não demandam uma qualificação profissional e eles são, portanto, penalizados com tal posição, né? Acho que, nesse sentido, acho que respondi as suas questões, as duas questões. Em relação à pergunta do Alexandre, né? Eu inicialmente apresento um contexto, Alexandre, ou seja, essa realidade ela não está desprovida de certas determinações sociais mais amplas, né? As reformas, né? A redução, né? A redução mesmo, né? Das políticas de assistência, através de várias iniciativas. Mas é possível também apontar que todo esse processo que a gente chama na sociologia do trabalho de reestruturação produtiva significa, né, flexibilizar um conjunto de elementos e práticas, não só da gestão, mas notadamente da relação e do uso da força de trabalho. Esse é um ponto crucial, daí a existência nesse momento, né, para esses governos de orientação, né, neoliberalizantes, desregulamentar o mercado de trabalho, porque precisa transformar, né, o uso dessa força de trabalho de forma cada vez mais intensa, né, e flexível. Eu vou utilizar de acordo com as demandas, as dinâmicas do mercado, né? Se a empresa está produzindo, demandando mais trabalhadores, então eu posso tanto contratar imediatamente quanto demitir imediatamente. E estabelecer formas muito precarizantes de uso dessa força de trabalho. A ideia do contrato de 0 hora, de que o sujeito fica à mercê da empresa, é uma expressão evidente disso, no sentido de que ele fica à mercê da demanda da empresa. Não é, esse trabalho não diz respeito ao exato trabalho intermitente, isso não diz respeito às necessidades de trabalhar e reproduzir da força de trabalho, mas da dinâmica que a empresa ofere e impõe ao trabalhador e ao mercado de trabalho. Então, esse conjunto de mudanças, dentro e fora da empresa, né, acaba vulnerabilizando. E dentro desse universo, para o conjunto dos trabalhadores, essa ideia de trabalhador abstrato, quando a gente vai olhar em termos de gênero, em termos raciais, quem são aqueles que sofrem mais intensamente esse processo? Claramente é o trabalhador negro, né? Porque é ele que justamente não consegue se inserir em postos de trabalho mais protegidos, né, com melhores remunerações, que permitam a ele ou a ela ingressar numa determinada instituição e conseguir romper esse teto de vidro, né? Esse teto de vidro também ocorre para muitos homens, mas ele é mais, né, acentuado, mais perverso, mais intenso para o conjunto, né, das trabalhadoras, né, e notadamente para as trabalhadoras negras, né? E isso aparece também em certas instituições públicas, tá? Isso não é só um panágio do mercado de trabalho privado, né? Basta olhar certas instituições públicas no qual essa inserção, né, das mulheres, né, ela encontra certas barreiras, notadamente sobre a mulher negra, né? Acho que respondi as duas questões, né? Não sei se o Alexandre, desculpe, está satisfeito? Não sei se... É isso, Elisa? É 1 hora? 1 hora, pontual. Uma pena, né, que a gente não consiga, de fato, estender mais, né, tá todo mundo com fome, saindo dos seus GTs, mas foi muito bom lhe ouvir, a gente espera contar com a sua contribuição nas próximas edições do simpósio, quem sabe com outros dados, com outras interfaces, né, da pesquisa, a gente sabe que essas coisas vão se desdobrando. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, para a gente ir se encaminhando para o final e para tirar o nosso print da tela. Tá bom, deixa só... quem se interessa por essa... Daniela, que fez um comentário inicial, né?
Está saindo um dossiê pelo Caderno CRH, né, sobre capitalismo racial, né, no qual eu tenho uma contribuição, junto com o Renato, que aqui está na audiência, né, a gente pega uma pesquisa sobre o setor bancário, a questão da ação sindical, sobre a questão racial, né, e este livro, esse texto é parte desse livro que está sendo publicado, é organizado pela professora Graça Druck, né, e os colegas aqui da universidade, e vai ser publicado provavelmente agora em outubro. Então, aqueles interessados neste debate, nessas questões, nós estamos apresentando aí um conjunto já de produtos, né, de pesquisa, fazendo essa articulação entre trabalho, ou classe social e raça, né? E, por fim, eu agradeço muito, né, a gentileza aí da possibilidade de apresentar parte aqui do que eu estou fazendo junto com os orientandos, os colegas aqui. E a gente nunca trabalha, essas coisas nunca se faz sozinho, né? Você é sempre acompanhado de pessoas, né, de ajudas, contribuições, enfim, seja de instituições, que seja de pessoas de carne e osso. Acho que essa é uma coisa importante, porque parece que o pesquisador está ali, não tem ninguém que o ajudou. Então, eu tenho sido ajudado aí por uma equipe de bolsistas, orientandos, que a gente tem trabalhado sobre essa temática e tem me ajudado também a pensar sobre isso. Eu espero que tenha dado uma pequena notícia sobre o que a gente tem feito por aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu queria convidar todo mundo a abrir suas câmeras para a gente tirar o nosso print de tela. Todo mundo se arrumar por aí bonitinho. Que eu vou deixar aqui todo mundo em tela cheia. Pentei o cabelo, eu já não tenho muito, então... Exatamente. Quem for abrir a câmera, a hora é agora. Todos se arrumando por aqui. Então, vou contar de 1 até 3, aí a gente tira. 1, 2, 3, todo mundo sorrindo, digam X. Pronto, tirei. Vou enviar lá no grupo para todo mundo e lhe encaminho no privado também, professor. Obrigado. Daniela, prazer conhecê-la. A gente vai conversando aí pela ABET, tá bom? Prazer todos e todas que estão aqui. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Bom dia. Eu aproveito a oportunidade para convidar todo mundo para a programação da tarde, a MR3, Epistemologias das Diferenças nas Amazônias, Identidades e Saberes Desterritorializados, e a MR8, Sociologia das Águas e das Marés, Movimentos Sociais e Conservação Ambiental. Programação da tarde. Obrigada, Elisa. Um simpósio aí. Tchau. Tchau, gente.